que é o representante para Veil, para o Brasil da Marketing Collection. E hoje falaremos de Veil e outros destinos nos Estados Unidos, também Whistler, no Canadá. Bom dia, Pablo. Obrigado pela tua disponibilidade e por se juntar a gente para dar todas essas dicas importantes para esse centro de esqui nos Estados Unidos e Canadá. Pode seguir, Pablo. Obrigado. Obrigado. Bom dia, Daniel. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente hoje. Falar sobre esqui para mim é sempre muito empolgante, porque é um esporte que também eu pratico, então contem comigo também para as dicas mais técnicas que vocês possam ter dos clientes. E, claro, todo o time aqui da CT também está super expert nos destinos. Eu compartilhei a tela aqui, eu vou só colocar a tela completa para vocês verem. Conseguem ver? Sim? Ótimo. Pessoal, para a gente começar esse webinar, Vail Resorts é mais do que a montanha de Vail. Vail Resorts, na verdade, é um grupo de administração de montanhas de esqui. Então, eles são donos também de outras montanhas, inclusive por isso que a gente vai falar aqui hoje nesse webinar de Beaver Creek, também de Whistler. Mas para vocês terem uma ideia do tamanho desse grupo, são mais de 42 ski resorts que eles hoje em dia administram por todo os Estados Unidos, Canadá e também um pouquinho de Europa. Então, o que a gente tem hoje de portfólio de Vail Resorts, nessa foto a gente ilustra um pouco bem, que é, em especial, os Estados Unidos. Então, hoje a gente vai focar aqui no Colorado, que é Vail e Beaver Creek. Vail é uma das mais famosas, com certeza vocês já ouviram falar. É um dos maiores ski resorts aqui dos Estados Unidos, mas também eles são donos de Park City, que fica ali em Utah. Aqui na Califórnia tem North Star Heavenly, que é uma estação de esqui que chama Lake Tahoe. E, claro, na outra parte dos Estados Unidos também tem outras menores montanhas de esqui. Por que a gente foca nessas que a gente vai conversar hoje? Porque são as que proporcionam a melhor experiência para aquele cliente que quer mesmo focar em ter férias na neve. Então, a gente tem também um pouquinho de Europa, Crans Montana e Andermatt, também são do grupo de Vail Resorts. E na Austrália também temos 3 estações de esqui, que a Austrália ainda é um destino um pouco mais diferente para quem vai esquiar, mas para vocês terem em mente o portfólio todo de Vail Resorts. Começando com Vail, eu vou mostrar um vídeo para vocês um pouquinho da estação para a gente entrar um pouco nessa atmosfera. Never went from exploring the wonderland, outer fields, and the legendary Black Balls. It's an unforgettable experience it is, for miles away from the rest of the world. This is one of those nothing on earth. Plan your next winter nest today. Muita pista, muita área esquiável. E como a gente pensa no varejo de Vail, pensa no varejo completo, onde não vai ter só a estação de esqui, só a montanha, mas também vai ter uma experiência para fazer além do esqui. O que ele pode fazer fora do esqui também. É um vilarejo com muita atividade e muita vida. Então, aqui, aqueles clientes que gostam de ter restaurante para eles irem depois de esquiar, gostam de ter pista de patinação no gelo, atividade de neve como moto, snowmobile, zipline. Tem muita coisa para fazer em Vail também, fora do esqui, e é um vilarejo com vida também noturna. Então, para aqueles clientes mais jovens ou para aquele grupo de amigos que quer depois ter alguma badalação, eles vão encontrar aqui também bares, restaurantes, barzinhos que ficam abertos até mais tarde também, assim como algumas opções de vida noturna. É um vilarejo muito sofisticado, é um vilarejo onde a gente encontra também lojas de grifes conhecidas mundialmente. E ele tem esse estilo um pouco alpino, que até arremete bastante à decoração que a gente vê em alguns ski resorts da Europa. Então, ele foi influenciado muito por essa arquitetura da Áustria ali um pouquinho. Então, eles têm, nessa característica do vilarejo, muito esse ar também europeu na decoração. As ruas de Vail são quentes. O que significa isso? O chão todo ele derrete a neve e não deixa acumular neve durante a temporada, porque esse vilarejo é um vilarejo de pedestre. Então aqui a intenção é que os visitantes e quem está aqui passeando pela cidade possa desfrutar desse vilarejinho andando a pé pelas ruas, pelas lojinhas e pelos restaurantes também. Então, definitivamente, o cliente não precisa alugar um carro para curtir a experiência em Vail. Ele deve chegar com o traslado do aeroporto até o hotel
e depois daqui ele fica todo o tempo na montanha. Tudo é muito próximo, e o que não for, existem os próprios shuttles da montanha e o shuttle dos hotéis, que podem levá-los até uma ponta ou outra da montanha, se eles forem andar um pouco mais. A experiência aqui é fácil acesso dos aeroportos de Eagle. Então, Eagle, o aeroporto de Eagle está a menos de 1 hora de distância, ou o aeroporto de Denver, que vai ser 2 horas de distância para chegar aqui. Então, são aeroportos com boas conexões também saindo do Brasil. Em Veio, a gente tem muitos eventos de começo e fim de temporada, e é uma estação também animada para eventos musicais. Então, também, sempre chegar a programação, a gente tem os links do tudo que vai acontecer na temporada durante os meses do inverno, para a gente ter uma ideia também do que vai ter acontecendo de evento fora do esqui durante a estadia dos clientes aqui em Vail também. É uma montanha com muito acesso para a parte esquiável. O que a gente pensa sempre é os clientes devem chegar e conseguir subir na montanha para aproveitar o maior tempo possível lá em cima, aproveitar o maior tempo das pistas. Então, a gente tem muitas gôndolas e lifts aqui em Vail de tecnologia altíssima. Então, o que difere, principalmente nos Estados Unidos, da esquiar na Europa, é a qualidade do meio de elevação. Então, são as qualidades das gôndolas que a gente vê aqui e dos lifts para ajudar toda essa locomoção e esse fluxo de pessoas que vai estar ali na base da montanha querendo esquiar todo dia, especialmente aqui no momento da alta temporada do esqui. O que é legal, a gente também pode vender esse produto para clientes que não esquiam. De repente, tem um cliente que não esquia, mas ele quer ver a montanha lá de cima, ele pode pegar a gôndola, são algumas gôndolas específicas que ele pode subir, almoçar lá em cima no restaurante, tendo a vista toda da montanha, e depois eles podem descer sem precisar esquiar. Então, isso é uma atividade legal também para quem não esquia, porque normalmente a pessoa que não esquia nem sobe na montanha, mas a gente tem a possibilidade dessa pessoa subir sim. A gente compra um ticket de esqui diferente do que é o ticket para esquiar, mas eles têm que adquirir também para ter acesso a essa gôndola. No vídeo a gente viu os back bowls. O que são esses back bowls? São estruturas da montanha que facilitam muito para esquiadores praticarem algumas manobras. Não significa que a área inteira é só para avançado. A gente tem muita pista para iniciante, muita pista para intermediário, mas é legal porque se o cliente nunca esquiou, ele vai passar aqui uma semana, lá para o quarto, quinto dia, ele consegue já esquiar algum desses back bowls, que são essas estruturas da montanha, que forma naturalmente pela própria posição da montanha aqui de Vail. Então, é também uma área esquiável muito diferente, porque muita gente acaba evoluindo, acaba querendo fazer alguma atividade diferente aqui enquanto está praticando o esqui e o snow, por conta dos back bowls, que são essas estruturas que a montanha de Vail forma. Falando um pouquinho de hotel para vocês, dessa estação que é tão completa, a gente tem desde Four Seasons aqui, hotéis de rede, a gente tem muitos condomínios. Então, assim, hotelaria para todo público e todo gosto. O que é interessante é a gente manter o cliente com acesso fácil para a área de esqui. Então, aqui nessa foto Arabella que vocês estão vendo, é um hotel que ali de trás já sai a pista de esqui. Então, a gente está vendo aqui atrás da foto onde eles saem com a gôndola. Então, a gente considera esse hotel aqui um hotel em ski out por conta desse acesso próximo da montanha. Ele funciona como uma parte de hotel. E aqui vocês estão vendo uma ponte que conecta bem em cima dessa pista de patinação. Essa ponte é interna, né? Uma conexão interna do hotel que separa a área de hotel com a área de condomínio. Então aqui também, se tem algum cliente que está interessado em ter uma three bedroom, com cozinha e sala, essa propriedade é muito legal porque ela conta com amenidade de hotel, mas ela oferece também a estrutura de condomínio em um dos prédios. Super bem localizada, eles vão conseguir fazer tudo no vilarejo a pé aqui em Vail, a Fiquem Lionshead, que é uma das partes também esquiáveis aqui do Ski Resort de Vail, perto da pista de patinação no gelo também, como vocês estão vendo aqui na foto, e é um hotel que também conta com aquela estrutura de 2 camas queens. Então, de repente, alguma família que quer todo mundo ficar junto no mesmo quarto, os pais e os filhos poderiam dormir em um quarto só com 2 camas queen, por exemplo. Outras opções, a gente tem aqui o Ritz-Carlton Residence. Aqui, ao contrário do hotel Ritz-Carlton, ele é só residência. Então, aqui é para aquele hóspede que é um pouco mais independente, que quer uma estrutura maior de condomínio aqui, com sala, cozinha, mas que não vai precisar de tanta amenidade de hotel. Então, eles podem aqui pegar até uma 6 bedroom que existe aqui nessa propriedade. Então, para famílias maiores também, viajando todos juntos, podem ser uma boa opção também. E o The Lodge at Vail é um hotel, foi o primeiro hotel de Vail. Então, ele é o hotel mais clássico, passou por algumas reformas, claro, ao longo dos anos, mas é um hotel também que está no centro do vilarejo aqui, no coração de Vail Village. Eles podem caminhar também para as lojas e restaurantes aqui da estação.
e é um hotel que tem um custo-benefício maior, mas sem deixar de entregar uma estrutura de serviço e de localização muito bem privilegiada aqui. Então, essas propriedades todas vocês podem vender, além do que tiver em Vail Village, que não for falado aqui hoje. A gente está focando em alguns hotéis, para vocês terem um pouco de overview de um upscale, um condomínio, uma opção, talvez aqui, mais um middle high, que é o Lodge at Vail, mas saibam que esses hotéis todos estão disponíveis também no portfólio para vocês. Do lado de Vail, a gente tem Beaver Creek. Qual a principal diferença entre Vail e Beaver Creek? Beaver Creek já é uma estação menor. Então, aqui, eu focaria muito em família, principalmente aquelas famílias que querem ter a experiência da montanha, de aproveitar mesmo a estrutura de montanha, esquiar, fazer atividade na neve, depois, no fim do dia, voltar para o hotel, relaxar. Tem restaurantes, lojinhas no centrinho também. É um centrinho muito, muito charmoso, mas é uma estação menor do que Vail. Então, aqui, o cliente vai encontrar menos opções de vida noturna. Então, se a intenção do seu cliente for aquele agito do esqui, for aquele cliente mais jovem, adulto, jovem, sem filhos, ideal a gente enviar para Vail ou para Whistler, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E em Beaver Creek seria mais para curtir a atmosfera da montanha e altamente recomendado para família. Então, aqui as famílias vão aproveitar muito, porque é um ski resort totalmente focado nessa experiência familiar. Aqui eu vou tirar o som para ir falando para vocês enquanto vai mostrando, mas todo dia às 3 da tarde eles servem cookies na base da montanha aqui de Beaver Creek. Então cada hotel em um dia disponibiliza os chefes aqui para entregar os cookies na base da montanha para as crianças e para as famílias. É um ski resort que é muito bom para quem está aprendendo a esquiar, porque tem muita pista iniciante, e a pista iniciante de Beaver Creek, eles pegam uma cadeira, um lift para chegar nela. Então, muita gente começa a esquiar e quer muito subir na montanha pelo meio de elevação, mas às vezes não tem o nível ainda para conseguir. Aqui em Beaver Creek, eles já sobem a montanha antes de aprender a esquiar, com, obviamente, figurando as estruturas do esqui e do snowboard, e lá eles têm a área iniciante que é em cima da montanha. Então, é muito legal para quem vai ter aquela experiência de aprender a esquiar, mas já ter essa vista panorâmica do que é a montanha de esqui. Também conta com uma pista de patinação aqui no centro da estação. E aqui em volta vocês vão ver que tem os restaurantes, umas lojinhas também, mas isso aqui é em menor escala do que a gente tem em Vail. Então, é um vilarejo mais charmoso, mais voltado para a família que quer focar no dia da montanha e à noite, de repente, ter um jantar mais tranquilo e já descansar para aproveitar o dia seguinte na montanha também. Aqui a gente tem em Beaver Creek, assim como a gente tem em Vail, o serviço de shuttle, mas em Beaver Creek ele funciona como um Uber. Então, basicamente, o cliente faz o download do aplicativo de Beaver Creek Connect e ele pode chamar esse carro de qualquer lugar que ele estiver na estação, e é cortesia isso. Isso é da própria estação, que não tem nenhum custo adicional para os hóspedes. Então, eles também podem ir de um ponto a outro da montanha, se precisar de locomoção com esse veículo. Então, é um veículo que fica num stop aqui na estação, eles podem chamar pelo aplicativo e ele vem mais on demand. Enquanto em Vail, esses shuttles ficam rodando sem parar durante todo o dia. Aqui em Beaver Creek a gente tem um sistema um pouco mais também boutique, porque é um vilarejo menor, onde eles podem chamar esses carros diretamente pelo aplicativo do celular. Outras experiências que a gente tem em Beaver Creek que também são muito legais é o Haymeadow Park, uma delas. O Haymeadow Park é uma área destinada para criança no meio da montanha, onde eles vão ter milkshakes, doces, balas, chocolate quente, muita experiência também gastronômica que as crianças amam enquanto eles estão esquiando. Então, normalmente o guia ou a equipe ali de instrutores vai também levá-los até essa parte da montanha. E tem muitos percursos e caminhos também para quem está aprendendo a esquiar para chegar aqui nesse ponto da montanha. Então também é bom para toda a família ir aperfeiçoando o nível da atividade enquanto eles chegam nesses pontos. Outro atrativo bem legal é a Beaver Creek Reserve. A gente tem algumas opções de restaurantes na montanha, para o cliente ter aquela experiência de jantar na montanha, tendo a vista do vilarejo lá de cima. Então a gente reserva esses restaurantes para os clientes. Nesse caso particular, eles servem um pouco de barbecue, um pouco de fondue também, então é uma culinária mais internacional. E eles sobem aqui com aqueles tratores de montanha, então também é uma experiência toda chegar até aqui durante a noite, para o cliente ter essa diferença de acessar a montanha de esqui e acessar a montanha com esse snowmobile, que é também essas motos de neve que podem chegar até aqui. E ele tem a experiência de restaurante aqui em cima e depois eles descem. Então é legal reservar pelo menos uma noite,
um restaurante desse diferente na montanha para eles terem essa experiência também durante a estadia deles toda aqui em Beaver Creek. Saindo um pouquinho agora dos Estados Unidos e a gente indo aqui para a área de Whistler, a gente vê que Whistler é a maior área esquiável de toda a América do Norte. Então, juntando Estados Unidos e Canadá, Whistler é que tem maior número de pistas para esquiar. O que significa que a gente tem muita área, tanto para iniciante, quanto para intermediário, quanto para quem também é mais avançado, com uma estrutura que conecta por 2 gôndolas, que são chamadas de peak-to-peak. Também vou mostrar aqui. It's time. Time to make your mountain dreams a reality. To make the leap. To commit. To feel alive. Truly alive. It's time to be thrilled. To drop in and take the line less traveled. It's time to experience the best. It's time for Whistler Blackcomb. Plan your trip today. Qual é a vantagem de esquiar no Canadá nessa estação em particular? Além do valor do dólar canadense ser mais favorável do que o dólar americano, essa estação também oferece muita atividade e muita coisa para fazer além do esqui. Então também ideal para aquela família que nem todo mundo vai querer esquiar, aquele grupo de amigos que eles querem focar na neve, mas eles querem também outras atividades, passeios. O acesso por aqui é através de Vancouver, então são 2 horas do aeroporto de Vancouver. Essa rodovia chama Sea to Sky, porque ela passa por toda a costa e chega na parte das montanhas. Então aqui é uma rodovia também bem cênica, bem bonita para ver, que eles vão sentir a diferença da paisagem, mesmo no inverno, de uma área que não vai estar com neve, até chegar no ski resort e ver ali a área toda coberta de neve também. Então também é uma experiência por si só, essa chegada aqui em Whistler. Por ser o maior ski resort da América do Norte toda, também a temporada costuma ser um pouco mais longa, pensando também que o Canadá está um pouco mais ao norte do que os Estados Unidos. Então aqui, normalmente, já no meio de novembro já tem neve e dura ali até fim de abril, comecinho de maio, alguns anos. Então a temporada bem longa de inverno aqui em Whistler por conta dessa localização privilegiada que eles têm. Aqui não é aquele super frio de menos 40, não. Então a gente tem também uma temperatura que é ideal para esquiar e para a gente também que está tendo uma experiência de inverno por aqui. As 2 áreas funcionam conectadas por esse lift aqui no meio, então que é a Peak to Peak. Essa gôndola também é um atrativo por si só, mas aqui a gente tem 2 áreas de vilarejo, Blackcomb e Whistler. Basicamente aqui em Blackcomb eu tenho Fairmont, Four Seasons e alguns condomínios, alguma estrutura de vilarejo com restaurantes e lojinhas, e aqui por baixo também é conectado por uma espécie de trilha e também tem os chateaus da montanha. Eles podem alcançar isso aqui a pé de um vilarejo a outro por cerca de 10 minutos, então é super tranquilo para atravessar. Mas também tem a opção dos traslados da montanha que ficam rodando também por aqui. No vilarejo de Whistler a gente tem maior estrutura de lojas, restaurantes e atividades. Então aqui a gente tem uma vida também noturna que fica até mais tarde durante os dias do fim de semana. Tem bares, discotecas também durante a temporada de inverno. Então a gente tem estrutura maior em Whistler Village. E também com alguns hotéis por aqui, que são hotéis como Westin, condomínios, Hilton. Então a gente tem também aqui uma hotelaria que eu diria que talvez seja um nível superior, enquanto aqui em Blackcomb a gente vai ter Fairmont e Four Seasons para aqueles clientes que são mais exigentes, que vão querer uma hotelaria um pouco nível também acima do que a gente vai ter em Whistler Village. Essa gôndola, ela também funciona como um passeio. Então, assim como a parte de veio que eles podem utilizar a gôndola, aqui é ainda mais especial porque ela tem um recorde mundial de maior gôndola sem suspensão de um ponto a outro. Então, basicamente, eles passam um trajeto aqui de quase 15 minutos para cruzar de um lado ao outro. Algumas dessas gôndolas são com o chão de vidro aberto embaixo. Então, para aquele cliente que gosta de sentir mais emoção, eles podem pegar essa gôndola também. E esse passeio conecta, então, as 2 bases da montanha. Então, é uma atividade que mesmo quem não esquia pode e deve fazer, porque essa gôndola é super famosa por todo mundo que visita o Whistler, todo mundo quer conhecer e fazer esse passeio de um ponto a outro. E lá em cima eles têm estrutura de restaurante, cafeteria também. Então eles podem almoçar ali ou tomar um café da manhã ali em família. Quem não for esquiar pode descer de volta para a montanha e quem for esquiar pode seguir o dia daqui de cima já também da gôndola. É um vilarejo muito internacional, então aqui também
a opção de gastronomia é muito ampla. A gente vai ter restaurante de todo tipo de culinária, não só culinária local, mas também muita influência de italiano, muita influência de restaurantes japoneses, asiáticos. Então, para aquele cliente também que gosta de ter uma opção diferente a cada dia aqui de restaurante e de coisa para fazer na atividade fora do esqui também. Além do que a gente tem em todas as estações, que é o snowmobile, passeio de moto, né? E atividades na montanha como snowtubing e fazer aqueles descidas em tobogã de neve também. A gente tem aqui o zipline, que é essa espécie de tirolesa, então eles podem fazer no inverno todo. Tem a Cave Bar, então são os bares de dentro de cavernas de gelo. A gente tem muita atividade também para quem está pensando em utilizar a neve, mas não só para esquiar ou para fazer snowboard. Então aqui a gente vai conseguir esse contato grande com a natureza e com a neve também. E a gente tem um produto diferente aqui em Whistler que chama First Tracks. Basicamente, a gente pensa na montanha, é um tempo para esquiar que abre normalmente 8, 9 horas da manhã e fica até as 4 da tarde, 3 da tarde, dependendo de qual dia da semana o cliente está esquiando. Então, teoricamente, é um dia curto o dia do esqui, porque a gente fecha as pistas por volta das 3, 4 da tarde. O Fast Track, se o cliente adquire, além do passe de esqui, ele adquire um acesso antecipado à montanha. Então, pensando um pouco como um Fast Pass da Disney ou algum tipo de acesso de parque, esse aqui ele poderia acessar a montanha 1 hora antes do que a montanha vai ser aberta oficialmente para o resto dos esquiadores. Então, esse produto é super legal para quem esquia, para quem gosta, porque eles pegam a primeira neve da manhã, então pega toda aquela neve powder que a gente chama, que é a neve mais fofa do dia, vão ser os primeiros a descer, e é limitado a um número de pessoas por dia essa atividade. Então também é super interessante comprar com antecedência. Não é um valor muito mais caro, eles vão adquirir esse passe adicional para chegar 1 hora mais cedo por cerca de 50, 70 dólares a mais. Então é um custo-benefício bom para quem quer ter uma experiência mais exclusiva ainda de ter acesso antecipado às pistas de esqui e de snowboard. Além disso, também a gente tem o mountain tubing, que é essa aqui que eu contei para vocês, que eles descem com a boia alguns trajetos. Ótimo para famílias também, então são áreas dedicadas para esse tipo de atividade. E o heli ski. O heli ski, aqui em Whistler, é uma das únicas montanhas que permite o heli ski na América do Norte. E é uma experiência para quem tem um nível intermediário a avançado no esporte, no esqui ou no snow, porque o helicóptero leva esses clientes a uma parte da montanha onde eles não teriam acesso por nenhum meio de elevação. Eles vão esquiar em área que a gente chama de off-piste, que é fora de pista. Então, são áreas que você tem que ter um nível no esporte um pouco mais elevado para conseguir também, de repente, desviar de alguma pedra, alguma árvore que estiver no caminho, porque não é uma pista própria, mas sim uma área aberta da montanha. Obviamente, são áreas seguras, que eles fazem experimentos antes também para descida, mas aqui é para aquele cliente um pouco mais radical, que já esquia, que já tem domínio no esporte e quer fazer uma atividade diferente. Se perguntarem de heli ski para vocês, saibam que o Whistler é uma das poucas estações que oferece essa atividade. E o legal aqui em Whistler é que eles não precisam ficar isolados na montanha para fazer essa atividade. Há algumas áreas na Europa eles têm que dormir em cabanas, em outros lugares mais afastados para fazer essa atividade. E aqui o Whistler não. Eles podem estar hospedados no hotel normalmente da estação e durante um dia para fazer o passeio de heli ski, e eles voltam no fim da tarde para a estação de novo. Então também é super acessível nesse sentido da localização, onde são os pontos da montanha para esquiar. E por ser a maior área esquiável de toda a América do Norte, tem muita também área fora de pista. Então, muita área para quem gosta mesmo de esquiar e já é mais intermediário e avançado no esporte. Sobre nossos passes e o meio que o cliente vai usar para esquiar. Eu acho importante a gente saber que todo esse produto de passe de esqui, do Ski Pass, quando envolver estação de esqui que for Vail Resorts, vai chamar Epic Pass. Essa é a única diferença. Então, às vezes vocês vão ouvir falar Epic Pass, ao invés de Ski Pass, é por conta desse nome especial que Vail Resorts dá ao passe dos seus produtos. Por que ela faz isso? Porque o mesmo passe de esqui é válido para mais de uma estação. Então, aqui a gente pode ver que o cliente pode adquirir os dias soltos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, e conforme ele definir o número de dias, vai ficar mais barato o valor total por dia. A média do passe de esqui nessas estações é 100, 115 dólares mais ou menos, se o cliente comprar com antecedência. Então aqui, por exemplo, a gente vê na simulação que ele escolheu 4 dias de esqui,
valor por adulto 443 e criança 232. Esse site vocês podem usar para cotar e depois pedir a reserva através da CT, que eles vão ter a comissão em cima. Então, é legal porque vocês podem ver e simular quanto ficaria o valor do passe de esqui por número de dias que o cliente for esquiar e depois reservar pela CT para garantir o comissionamento de vocês. E aqui do lado, no mesmo site, vai aparecer para vocês as montanhas que o passe habilita para esquiar. Então, meu cliente vai para Vail, ele está aqui incluso nesse pack do passe de esqui. Basicamente, eles eram um passe que vai valer para todas as estações do grupo, sem o cliente ter que comprar um passe só para uma estação específica. Então, isso torna muito mais barato, porque facilita o cliente ter também uma certa flexibilidade para mudar de estação. Por exemplo, Vail e Beaver Creek são muito próximas uma da outra, elas estão a 15 e 20 minutos. Se o cliente está esquiando em Vail e um dia ele quer ir para Beaver Creek, ele pode, com o mesmo passe de esqui, esquiar lá. Ele não precisaria comprar um passe de esqui para outra montanha. Então, isso facilita muito para esquiar em montanhas diferentes que são próximas, ou para aquele cliente que também está em dúvida do que ele vai querer fazer, mas ele quer já adquirir algum serviço ou quer ir comprando algo com antecedência, ele pode pegar o passe antes de definir a estação, desde que seja uma dessas do grupo que estão listadas aqui para vocês também. Então, é muito prático para ele ter esses dias na montanha. Não precisa ser dia consecutivo. Então, meu cliente comprou 5 dias de ski pass, mas ele não quer esquiar amanhã, ele quer esquiar só no dia seguinte, pular outro dia, só vai debitar o dia que ele esquiar na montanha. Então, não vai ser consecutivo esse número de dia que ele adquirir aqui para esquiar. E depois de 7 dias, se eu tiver algum cliente que vai ficar mais tempo na montanha, de 8 dias até infinitos dias na neve, eles vão comprar um passe que chama Epic Pass completo. Então, esse aqui são os Epic Day Pass, que ele compra por dia. E se o cliente for esquiar mais de 8 dias, compensa ele emitir esse passe aqui, que é cerca de $1.000, mas ele pode esquiar indefinidamente. Então, ele vai poder esquiar todos os dias que ele quiser na estação. Isso aqui é muito comum entre americano, ou entre quem vai passar mais tempo nos Estados Unidos, porque eles compram um passe por um valor fixo e tem acesso ilimitado para qualquer montanha do grupo e para qualquer dia. Então, eles vão esquiar sem definir o período durante o inverno. Ele acessa toda a temporada de inverno. Essa é a principal diferença entre esses dois passes. Para brasileiro, a gente acaba comprando sempre o dos dias, porque a gente passa ali entre uma semana e 10 dias na montanha, então dá para comprar o passe solto com os dias que ele tem aqui. Mas assim como esse passe do Epic Day, o Epic completo também não restringe acesso e não restringe nenhum tipo de montanha do grupo também. Então eles poderiam esquiar em mais de uma, de repente esquiar em Vail e esquiar em Crans-Montana na mesma temporada, se ele tivesse passe. Ou esquiar em Whistler, depois esquiar também em Vail ou em Park City na mesma temporada com esse mesmo passe. Esse passe pode gerar alguma dúvida, porque ele só vende até dezembro. Então, se o cliente comprar de última hora a viagem em dezembro para viajar em janeiro, ou comprar em janeiro para janeiro, ele vai ter que comprar o passe de esqui solto. E o passe de esqui solto para cada estação é mais caro. Então, aqui a gente tem só um comparativo de quanto seria um passe de esqui dentro do dia do Epic, né, que comprando antecipado, e quanto o cliente pagaria por dia se ele comprasse na estação direto. Então, é praticamente o dobro do valor que ele teria que pagar para esquiar se ele não adquirir o passe com antecedência. Então, isso é legal porque a gente consegue mostrar para o cliente a vantagem de comprar com antecedência e, especialmente, também fazê-lo já reservar e programar essa viagem quanto antes para ele adquirir esses passes com o maior valor, com o melhor valor da temporada. Depois de dezembro, para aqueles last minute, não vai ter jeito, eles vão ter que comprar o passe direto por dia, e isso chega a ser até 60% mais caro do que ele comprando antecipado. Aulas de esqui em snow. A gente tem muito completo e muito correto como funciona com as aulas nas estações de Vail Resort, porque só existe uma escola oficial da montanha. Então, de novo, ao contrário do que a gente tem na Europa, que são várias escolas diferentes na mesma estação, em Vail, Beaver Creek, Whistler, Park City, todas de Vail Resorts, só existe uma escola habilitada na montanha. Então, essa escola é oficial. É a escola que o seu cliente vai encontrar o valor, é a escola que você vai ter o mesmo valor para oferecer para o cliente. Então, é muito fácil, é muito prático, porque ele não vai encontrar valor diferente do produto aqui. Então, a gente tem desde aula privativa de meio-dia pela manhã, então o cliente quer fazer 3 horas de aula, quer fazer 4 horas de aula pela manhã, aula privativa durante a tarde
E aulas também em grupos menores. A gente tem aulas de até 4, 5 pessoas nas aulas coletivas para grupo menor. E também tem escola de esqui para criança. Então, tem desde o projeto que eles podem fazer a aula de esqui com outras crianças. Por exemplo, em Whistler, ele tem uma espécie de clube de montanha para criança, onde as crianças aprendem com o mesmo instrutor e com os mesmos colegas durante um período de tempo. Ou também aulas privativas, sempre disponíveis. É muito interessante para a família a gente pegar sempre aula privativa, porque vai ajudá-los a evoluir no esporte, a entender mais e a conseguir sentir mesmo essa evolução, esse aprendizado com um instrutor dedicado para eles. Um instrutor pode atender até 4, 5 pessoas, dependendo de qual for o período que a gente reservar, mas tem que ser da mesmo nível do esporte. Então, se eu tenho aqui uma família que 3 pessoas esquiam e 2 fazem snowboard, vai precisar de 2 instrutores, porque o instrutor só pode dedicar a um tipo de esporte, o instrutor privativo. Então a gente tem que pegar, todo mundo está no mesmo nível mais ou menos do esporte, iniciante, e ser o mesmo tipo entre esqui e snowboard. E as aulas de esqui aqui de dia completo variam, mas o valor médio aqui que a gente pode pensar é cerca de $1.000 para uma aula de dia inteiro de esqui. Então também é um produto que tem um ticket médio alto por conta disso, mas é essencial, em especial para aqueles clientes que nunca esquiaram, que nunca foram para a montanha, a gente tem que recomendar também. E a vantagem de reservar antes com vocês também é justamente garantir a disponibilidade do professor, porque aqui só tem uma escola por estação. Então, se o cliente deixar para a última hora, o cliente for reservar só em cima do período que ele for viajar, pode não encontrar instrutor disponível para aquele dia. Pode acontecer durante a alta temporada, especialmente ali durante o próximo ao Natal, Presidente Week, Carnaval, eles não podem encontrar pelo período todo o instrutor que eles quiserem, ou também ser mais difícil a questão do idioma. Se a gente precisar de algum instrutor que fale espanhol ou português, quanto antes solicitar, mais fácil a gente conseguir acomodar esse tipo de solicitação também. Então é interessante, em especial para as famílias com criança, que o idioma pode ser também uma barreira aqui na hora de aprender. Então, quanto antes eles reservarem, melhor. E o aluguel de esqui também. Então, para a gente fechar todo o pack da atividade do esqui, a gente tem a hospedagem, a gente tem o acesso dos traslados até o ski resort, tem as aulas, os passes e o aluguel de equipamento. Como funciona nas estações aqui? Eles podem alugar de uma loja e devolver em outra. Então, são várias lojas credenciadas pelo grupo, onde eles podem, vou esquiar 3 dias em Vail, 2 dias em Beaver Creek. Ele pode pegar em Vail, devolver em Beaver Creek, não tem problema. Pode pegar numa loja e devolver em outra. São todas também conectadas com o nosso sistema de Vail Resorts. E o grande diferencial é que eles podem esquiar, um adulto esquia e a criança ganha o aluguel de equipamento também cortesia no mesmo período, se vocês reservarem até 30 de novembro. Então a vantagem é, eu reservo para um adulto, a criança ganha o aluguel de equipamento pelo mesmo dia que o adulto for esquiar. Para cada adulto esquiando, uma criança até 12 anos tem os equipamentos também, como uma promoção para reservar antecipado. A gente também tem a opção de delivery aqui, que é diferente. Ao invés do cliente pegar o equipamento na loja, aqui a gente pode marcar de o time levar o equipamento para esse cliente no condomínio que ele tiver hospedado, na casa ou no hotel que ele for ficar. Isso aqui é muito interessante para aquele cliente que vai ficar, de repente, em um condomínio, em uma casa mais afastado. Eles vão chegar naquele dia de viagem e já querem ter o equipamento pronto para o dia seguinte. A gente agenda esse serviço, vai até eles com os equipamentos também para fazer deixar tudo preparado. É super interessante a gente recomendar para o cliente fazer no dia anterior ao primeiro dia de esqui, para ele não perder o tempo que ele vai ter na montanha retirando o equipamento. Então, a partir dos 3, 4 da tarde do dia anterior, o cliente já pode retirar o equipamento dele. Então, eu aluguei a partir de amanhã, mas hoje, depois das 4 da tarde, eu já posso retirar meu equipamento, porque é o horário que a montanha já fechou, e já posso deixar pronto para o dia seguinte no meu hotel, ou deixar no condomínio que eu estiver hospedado, para facilitar o acesso da montanha no dia seguinte. Então, isso aqui, em especial para quem tem criança, para quem nunca esquiou, a gente tem que deixar um certo tempo para o aluguel de equipamentos, que eles vão ter que provar, ficar em pé, testar, ver se está no tamanho certo, ver se está no ajuste certo. Então, pode levar aí mais de 1 hora facilmente para a família toda retirar os equipamentos. Então, por isso que o delivery também funciona como uma opção para aqueles clientes que vão chegar mais cansados e já querem separar o equipamento para o próximo dia na montanha, para deixar tudo isso bem fechado
do que a gente tem de serviço nessas estações. E eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida, se de repente alguma questão de alguma montanha em comparação à outra também, qualquer comentário também que vocês possam Eu ter. tenho uma dúvida, Pablo. No Ski Pass, você tem que usar ele desde. Você compra 4 dias, tem que ser consecutivo? Ou eu posso esquiar um dia, ficar dois sem, esquiar mais um dia? Pode pular os dias, não precisa ser consecutivo. Então ele Tá, pode fazer um, depois outro, tá, sem necessidade de ser em seguida. tá. Só vai debitar mesmo quando ele usar. E é legal do passe de esqui é que eles têm um aplicativo também. Então o cliente vai ter o passe no celular, se ele quiser, e não precisa nem pegar o passe físico. Então ele pode Tá. baixar pelo celular com o código que vocês enviam quando vai comprar, e o cliente pode acessar direto pelo celular também. Obrigada. Nada. Pablo, eu tenho uma demanda agora para dezembro, exatamente para Vail. E como é que a gente faz para pedir cotação, reserva? Como é que é? É para você? Não, é pro time da CT, mas Não, eles eu têm sou da acesso a tudo CT. isso. Ah, você é do CT, Eu sou desculpa. da CT. Eu vou te mandar os contatos, Josi. Tá bom, Tá bom? É para o tá nosso bom. time em loco, mas basicamente para cotar é muito fácil. Então você consegue ver também pelos nossos Ah, vai ter um sites. sistema já. Isso, Entendi, entendi. Tá bom, tá bom, tá bom. tá bom? Tá, obrigada. Nada. Ô, Pablo, eu tenho uma dúvida referente ao Ski Pass, que funciona. Você falou que tem um aplicativo, né? Só que para passar nas catracas e tudo mais, você precisa de mostrar o QR Code ou o que for, né? Se você está com o aplicativo, você tem que abrir toda hora o aplicativo para fazer isso? Ou tem a opção também de você trocar esse passe diretamente lá na montanha por um cartãozinho, alguma coisa do tipo? Ótima pergunta. O aplicativo ele funciona só pelo Bluetooth, então não precisa mostrar toda vez. Eles conseguem escanear pelo seu celular. Então você tendo o aplicativo baixado e ele não precisa nem de sinal de internet, nada. Tendo o Bluetooth conectado, eles conseguem escanear. Mas também lá você pode tirar o passe físico se quiser. Então não tem problema nenhum. Ah, eu quero ter o passe físico porque meu celular eu não quero levar, ou quero deixar o celular em casa por algum motivo. Pode retirar o passe físico lá na montanha, sim, não tem problema. Obrigado. Nada. Eu acho que especialmente com a questão do aluguel de equipamento também, facilita muito vocês terem essa opção de várias lojas para reservar, porque a gente pode sempre ver na loja mais próxima de onde o cliente estiver hospedado. E se não tiver nenhuma próxima de onde ele estiver, oferecer o delivery também como uma opção para o cliente ter mais comunidade e também facilidade nessa hora de pegar os equipamentos e esquiar. Essa E eu, parte do delivery, desculpa, essa parte do delivery que você está falando, mas isso necessita, independente do passageiro ir até a loja no dia da chegada, experimentar, para ser entregue depois os equipamentos no hotel ou na residência onde eles estiverem, certo? Ou eles já entregam direto nesse delivery sem precisar ir na loja no dia da chegada? Eles já entregam direto. A gente vai precisar só passar para eles na hora da reserva. Isso em todo caso, mesmo que não seja delivery. Tem que passar o número do calçado do cliente, a altura, peso e o nível que ele tem naquele esporte. Com base nisso, eles vão pegar os equipamentos mais próximos do que pode servir para o cliente e levar para ele experimentar no dia. Então não precisa ir na loja nem para experimentar. Mas isso no Eles já levam lá. caso o passageiro não gostar do equipamento, tá arranhado, tá rachado, tá alguma coisa do tipo, Eles vão lá e levam, trocam costumam depois? levar mais, eles costumam levar mais de uma opção e também trocam, sem problema nenhum. No outro dia o cliente, quer passar na loja para ver outras coisas, eles podem passar também e trocar, não tem problema. Beleza, valeu. E essas lojas credenciadas, a gente verifica no site? Isso, no Veio.com ou beaverquick.com tem a opção lá de rentals e lá vai aparecer todas as lojas que estão dentro do grupo para poder reservar. E essas lojas, elas só alugam equipamentos, não alugam roupas, né? Exato. Para quando o cliente tiver nessa dúvida, ou ele nunca esquiou, não sabe se ele pode comprar ou alugar, eu diria que sempre nesses casos, em especial para os Estados Unidos, compensa muito eles comprarem, que os lugares que alugam quando tem, vão cobrar mais caro do que se ele passasse num Walmart, por exemplo, e comprasse um casaco e uma calça de esqui, ou até mesmo na Decathlon, alguma experiência que tem aqui mesmo para a gente comprar já aqui no Brasil,
vai compensar financeiramente para o cliente também, do que é o aluguel. Tá, obrigada. Nada. Basicamente, pessoal, depois que vocês também tiverem demandas para estações menores, que fazem parte do grupo, a gente pode também conversar para entender. Como eu falei, Veio Resorts tem muita montanha, e essas a gente escolheu hoje para dar a opção de ou experiência mais completa de neve. São as maiores montanhas que a gente tem para esquiar, e a experiência mais completa para quem está indo com foco na neve e no inverno mesmo, tá? A ideia é justamente essa. Por exemplo, tem ali na Califórnia também, em Lake Tahoe, para quem estiver combinando Califórnia, fizer um tipo de viagem diferente no inverno, quiser terminar com esqui, dá para combinar também. Então, tem outros pontos também dos Estados Unidos que a gente pode combinar e fazer uma experiência de neve. Mas aqui eu diria que é pelo menos de 6, 5, 7, 8 dias para a gente conseguir ter uma experiência boa de esqui. Ao contrário de alguns ski resorts da Europa, não tem estadia mínima. Então, eles podem ficar quanto tempo eles precisarem também, não tem que chegar num dia e ir embora no outro dia e ficar pelo menos de sábado a sábado, domingo a domingo. Eles podem chegar em dias mais flexíveis. Tem mais uma pergunta aqui, pode falar. Posso falar? Ó, o Pablo, você que trabalha aí com Veio, qual que é o gancho para a gente, porque normalmente o cliente vem mais com Aspen na cabeça, né? Qual é o gancho para a gente vender Veio ao invés de Aspen? Olha, é uma ótima pergunta. Eu já fui para Aspen também, eu entendo o apelo que Aspen tem. Eu acho que Aspen criou-se no imaginário um pouco essa ideia desse um pouco Glamour. mais, desse glamour, desse um pouco show-off, né? De pouco de ver e ser visto. Eu acho que, pelo menos, as experiências que eu tive em Vail é uma estação muito completa, mas o diferencial mesmo, que a gente fala Aspen, mas quem nunca esquiou não vai esquiar em Aspen, eles vão esquiar em Snowmass, que é a montanha do lado, porque a montanha de Aspen é a montanha mais difícil, né? É a montanha só para quem é avançado no esporte mesmo. Em Vail, vocês vão ter a mesma quantidade de experiências sofisticadas em restaurantes, chefes com selo Michelin, lojas e grifes também. E tem o diferencial da montanha mesmo, eu sinto que é mais para quem quer curtir a montanha, não quer tanto mostrar que está lá, mas quer viver mesmo a experiência. E vai ter cliente que vai querer Aspen porque vai querer Aspen e tudo bem. Mas para aquele cliente que tiver na dúvida ou não souber muito, eu acho interessante de comentar que Vail é mais um vilarejo com mais atividades e vida, não tanto voltado só para o ver e ser visto como seria Aspen, sabe? Eu acho que é uma experiência um pouco mais completa nesse aspecto. E eu vejo que muita gente vai para Vail mesmo na questão de viver a montanha, viver ali a atmosfera. E eu acho que também um ponto bom é a localização, porque em Vail, em Aspen, eles teriam que descer, se descer em Denver são 4 horas até Aspen, né? Em Vail são 2 horas, metade do caminho. O aeroporto de Aspen sempre fecha no inverno por conta das nevascas e por conta da tempestade de neve. E em Vail a gente pode descer por Eagle, que está pertinho também, 40 minutos da estação. Perfeito, obrigada. Nada. O Pablo Dalboneide queria fazer uma pergunta, né? Dalboneide? Só abre teu... Está no mudo. Pronto, consegui abrir, não estava conseguindo. Ah, tá ok. Pois não. É o seguinte, eu tenho até uma cotação com a Josi e a passageira já está com os bilhetes comprados e eu indiquei para ela o Grand Hyatt, por pelo menos eu ter a informação que era o único hotel skin out. E agora você me falou do Arabelle. Eu tinha até uma cotação. Só que em Arabelle é a família, é assim, um casal com a filha, mas ela nunca dorme no mesmo quarto que a filha. Eu sempre tenho que vender ou apartamento conjugado ou o apartamento com 2 quartos. Eu tenho até uma reserva no Grand Hyatt com 2 bedroom e eu ainda só não concluí porque eu estava querendo ver a opção e eu estava tendo muita dificuldade com as operadoras em cotar o Ski Pass, que no caso já tinham até me explicado sobre esse que você me falou, que seria até para 6 dias,
E também a locação de equipamento, tipo que eles não têm preço. E eu até entrei no site que você comentou, do veio.com, e que tem todos esse tipo de informação. Mas geralmente, como passageiro, quer parcelar e tudo mais, eu sempre faço isso através de uma operadora. Aí, no caso, gostaria, porque eu estava até esperando que você falasse sobre o Grand Hyatt e você não falou sobre ele. Então, gostaria de saber se você conhece e qual a diferença entre ele e o que você passou aí do Arabelle. Ah, Se você legal. sabe me dizer isso. Sim, eu visitei o Grand Hyatt também nessa última temporada. Ele é um hotel excelente, é um hotel que tem um valor também muito bom para o que ele oferece. Ele está localizado numa área que a gente chama de Cascade Village. Ele está a 5 minutinhos desse vilarejo que é onde está o Arabelle, que tem as lojinhas do centrinho. Então, o Grand Hyatt é sim um hotel skin ski out. Ele tem a gôndola dele ali do lado para subir. Se o cliente está indo num período que é mais movimentado, ele vai sentir isso, que ele vai subir muito mais fácil para a montanha dali do Grand Hyatt, não vai ter que ir até o centro, né? E vai conseguir conectar lá em cima com toda a área esquiável. Mas ele tem o traslado do próprio hotel também, além do traslado da montanha. Por quê? Se o cliente quiser ir durante a noite no vilarejinho, ele tem que ir com esse carro do Grand Hyatt. É super rápido, não é um empecilho, mas eu acho interessante ter o cliente informado que ele não vai estar no vilarejo direto. Ele vai ter que fazer esse traslado com o veículo cerca de 5, 10 minutos para chegar no centrinho de Vail Village. Então, acho que esse é o principal ponto para o cliente pensar entre esse hotel e outros. O que ajuda desse acesso é que realmente torna ele mais exclusivo ainda. Então, é um hotel que está nessa área, ele tem valor muito, muito bom, é um hotel novo, é um hotel reformado, e é um hotel com muita estrutura dentro do próprio hotel. Inclusive, o Makoto, que é um restaurante incrível japonês, é dentro do Grand Hyatt, tem que fazer uma reserva para seus clientes nele, que eles vão adorar. Mas ele não está nesse vilarejinho que é onde está o Arabelle. Então, acho que esse seria o principal ponto de argumento. O Arabelle, ele é um hotel que ele vai estar um pouco mais, vou usar uma palavra bonita aqui, um pouco mais cansado do que o Grand Hyatt. Então, assim, o Arabelle precisa e vai passar por uma reforma no outro ano ainda, mas eles vão ver a decoração um pouco mais carregada. O Grand Hyatt, eu acho que tem esse diferencial também de ter uma decoração um pouco mais clean, um pouco mais moderno do que eles vão encontrar no Arabelle, por exemplo. Entendi. Você que chegou a conhecer o Grand Hyatt, foi por isso, pelo perfil da minha passageira, foi por isso que eu escolhi o Grand Hyatt. Porque ela é super exigente e é tanto que ela gosta de vista. Até um hotel que eu tenho até reservado, que é com um two-bedroom, e ela queria vista para a montanha. Aí eu vi que ele não tem vista para a montanha, e sim, acho que para o vilarejo. Só que a única coisa que esse site desses hotéis, meu Deus do céu, é complicado, eles não dão as informações corretas. Eu não sei, que nem o Arabelle que você falou, que tem aquela ponte para quem quer Uhum. um quarto maior, tipo com 2 quartos e tudo mais. No Grand Hyatt, você sabe me informar se os apartamentos com 2 quartos é a mesma coisa, é separado? É tipo assim, é tipo de um hotel residência separado do hotel? Não, Você sabe nesse me caso do informar Grand Hyatt é isso? junto. No caso do Grand Hyatt é junto, a não Ah, é ser que eles junto. peguem as casas, porque tem algumas casas também, mas eu acho que não é Eu esse vi que caso, tem né? casas. É. Se for a casa vai ser separada, são ali ao redor do hotel, mas se for categoria de two bedroom, eles vão estar no prédio principal. Ah, entendi. Muitíssimo obrigado. E lá Imagina. no Arabelle, que você me disse, os que gostam, tipo assim, com 2 quartos, que fica num condomínio, eles têm incluso o café da manhã também ou não? Tem incluso como uma amenidade diferencial pelas operadoras. Então, eles vão ter café da manhã incluso na reserva. São 2 pessoas por quarto, né? Nesse caso, seriam 2 quartos, 3 pessoas, então eles teriam para todo mundo, sim, o café da manhã. Mesmo Ah, na categoria excelente. residência. E já dá para. Eles vão agora, dia 13 de dezembro. Então já dá para vender o passe que você falou que é o Epic Day Pass. Isso, já dá para vender o passe. Inclusive, ele vai subindo também de preço até parar de vender em dezembro. Então, quanto antes eles reservarem melhor, eles vão pagar menos no passe. Tá, então é melhor fazer agora. É isso, melhor garantir.
Excelente, Pablo. Obrigada, viu? Imagina, obrigado a você. Alguém tem mais alguma dúvida referente às informações que o Pablo repassou para a gente? Eu acho que as dúvidas vão vir mesmo nas solicitações, né, das cotações, das reservas, etc, etc. Então tá bom, Pablo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Tá? E um bom dia para todos. Bom dia.